todo o tempo. Porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Escute, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração no caminho reto, não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Escute o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio, terá nele a sua alegria. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos, pois uma prostituta é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Como um assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Até agora, a gente tem visto algumas coisas sobre treinamento dos filhos, né? E da última vez, sem ser a última, a vez antes dessa, a gente viu os propósitos. Vamos ver quais são os propósitos. Quais são os propósitos ou os objetivos? A gente viu que mesmo quando nós não sabemos mensurar ou escrever quais são os objetivos da nossa criação, todo mundo tem algum objetivo por trás, uma razão de ser que nos impulsiona a fazer o que fazemos. Pode ser tanto ter um filho comportado, pode ser tanto um filho bem-sucedido, pode ser tanto um filho que me dê alegria, pode ser um investimento para o futuro, para a minha aposentadoria, pode ser várias coisas, mas todos nós temos objetivos. Algumas pessoas conseguem articular seus objetivos, outros podem ser inferidas através das escolhas feitas pelos pais. Independente do que se é, a gente viu pelo menos 3, lembram? Um objetivo que seja abrangente, que lide com o conceito de sucesso de acordo com a palavra de Deus. Conceito de sucesso que não é medido pelo tanto de dinheiro que se conquista ou pelo tanto de know-how ou prestígio que uma determinada função dentro da sociedade adquire. Mas viver para a glória de Deus, viver de maneira intensa, viver a boa vida que Deus tem traçado, viver de acordo com o temor do Senhor. Mas a Escritura, ela não somente aponta o caminho, aquele caminho ali, vai. E aí, de novo, eu estou pensando na criação dos filhos, mas estou pensando nos nossos discipulados, estou pensando nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, principalmente quando alguém está numa posição de saber mais ou de hierarquia que possa influenciar o outro. Isso aí vale para tudo. A Bíblia não é só um manual que diz o nosso objetivo, não é só um caça ao tesouro que diz o lugar que se deve chegar, com muitos atalhos, cada um toma o seu, desde que lá chegue o caminho que a gente quer, o nosso objetivo, que é a glória de Deus e o benefício dos outros. É importante, se a gente quiser ser bíblico, que não somente os nossos objetivos sejam bíblicos, mas o método, como nós utilizamos, o que nós utilizamos, o que nós fazemos para chegar lá. Está entendendo? Está entendendo? Sim? Sim. Então, não somente os objetivos, mas o método como chegamos lá precisa estar dessa maneira. Por exemplo, vamos dizer que você queira filhos comportados, certo? É um dos seus objetivos. Ter um filho que não lhe traga vergonha, ou ter um filho que tire boas notas, um filho que apareça lá no quadro de honra, um exemplo simples. Se você achar que o objetivo é que ele apareça lá, somente esse objetivo, você pode, de maneira injusta, pegar aqui um atalho e talvez quando o menino trouxer o material para casa, você possa fazer por ele. A professora vai corrigir como se ele tivesse feito, sendo que fosse você, e aí você está competindo com os outros amigos e não ele mesmo, ele chega no quadro de honra. O objetivo foi alcançado, mas o método para que isso acontecesse foi burlado. A Bíblia não faz isso. Ela nos diz não somente o fim, que é viver para a glória de Deus, ou viver de uma maneira intensa, e nos diz também
o método, como nós fazemos isso. E o método é bem simples. Qual é o método? O método é esse aí. Qual é? Quais são? Quais são os dois ingredientes? Comunicação e vara. O método de treinar os filhos, o método de ajudar esta pessoa, no caso os nossos filhos ou discipuladores, até discipuladores dá certo algumas vezes, para que eles cheguem mais na frente ou no objetivo que nós queremos, que Deus quer para eles, principalmente os nossos filhos, comunicação e vara. O texto que nós lemos em Provérbios capítulo 23, eu quero que vocês olhem aí de novo, a partir do versículo 13, e me ajudem a entender onde estão os dois elementos. Eu quero que vocês percebam que os dois elementos, eles se entrelaçam de alguma forma. Provérbios capítulo 23, a partir do versículo 13 até o versículo 28. Vamos lá. Me digam onde aparecem esses aí. Vou dar para vocês 5 minutos. Rapidinho. Provérbios 23, versículo 13 até o versículo 26. É o quê? Para identificar esses dois elementos do método. Vou pegar aqui os dois elementos. Do versículo 13 até o versículo 26. Terminaram? Conseguiram? Então vamos ver aqui. Quem encontrou o elemento da comunicação? Versículo 19? O primeiro é o versículo 19, é? É isso? Ele dá uma ênfase. Certo. Versículo 19. Escute, meu filho, e seja sábio, e guie o seu coração no caminho reto. Excelente. Onde é mais tem comunicação? Escute o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. O que mais? Qual? 15. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará, tá certo? Por inferência. 21, porque os beberrões e comilões, esse aqui? Trazendo exemplos ruins. Tá bom, excelente, muito bom. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Muito bom. Muito bom. Comunicação está aqui? A gente vai definir comunicação bíblica daqui a pouco, mas a gente viu a comunicação aqui. Pelo menos ela está presente. Ela é bem variada, a gente vai ter tempo. A comunicação acontece tanto pelo chamamento da atenção, no versículo 17, quanto o exemplo positivo, versículo 24, versículo 25, exemplo negativo, versículo 21, versículo 22, versículo 27, versículo 28, né? Existe a instrução formal, né? A direção, versículo 13, versículo 15, versículo 16.
Muito bom. Onde é que aparece a vara aí? Aonde? O 13. Não deixa a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Tá, onde é que tem mais? 14. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Excelente. Mais alguma? Tá, ficamos com essas duas aqui. Então, aqui na palavra de Deus, nós encontramos pelo menos esses dois elementos. Os dois elementos. De novo, o que eu estou tentando ajudar vocês a perceberem é que os objetivos precisam ser bíblicos e os métodos também precisam ser bíblicos. Os métodos utilizados pelo povo de Deus para alcançar os objetivos que o próprio Deus coloca para os nossos filhos. Então, é comunicação e vara. A gente vai ter tempo de olhar cada um especificamente, definir vara, olhar os objetivos, ver as coisas que acontecem. Mas essas duas coisas têm que estar bem juntas. Tão juntas. Assim como essas duas cadeiras. Se eu tiver duas pessoas, o temor do Senhor e a sabedoria. E se eu quiser que o temor do Senhor e a sabedoria sente cada uma em uma das cadeiras, quantas cadeiras eu vou precisar? Se eu tenho o temor do Senhor e a sabedoria, e eu quero que cada um desses sente em uma das cadeiras, eu vou precisar de quantas cadeiras? 2. Vou precisar de 3. Mas o que acontece quando eu tento utilizar apenas uma? Ou a sabedoria, ou o temor do Senhor vai precisar ficar em pé. O Senhor colocou esses dois métodos porque eles são igualmente importantes. E aí todos nós, como pais, ou avós, ou tios, ou professores, todos nós discipuladores, nós temos uma tendência de caminhar na ausência de equilíbrio. Algumas vezes nós temos a predileção por informação, de ter a comunicação aberta, clara, a possibilidade de ampla defesa, né? A conversa, e dependendo do relacionamento que temos, principalmente com os nossos filhos, isso não é a vontade de Deus. A desculpa que alguns pais colocam para se afastarem da vara é que não, meu filho já entende. O meu filho compreende. Quando eu começo a falar, ele já sabe, ele já se acabou ali, houve arrependimento, transformação. Então eu nunca precisei utilizar a vara com o meu filho. A comunicação lá é tão boa e os resultados são tão positivos que eles não são necessários. Do lado de cá, nós temos as pessoas que não conversam muito. Papai, o senhor gostou disso? Papai, eu estou passando por uma aflição muito grande. O senhor poderia me ajudar? Vamos conversar talvez esta tarde, ver se dá certo? E a comunicação que se tem, a instrução que se tem às vezes com os pais é minúscula. Mas na hora da resposta contra o pecado, que é a parte positiva de utilizar-se da vara, essas coisas acontecem com certa frequência. São ríspidos ou diretos, né, para resolver os problemas. Esse é só um aspecto também. Por isso que a Bíblia, nesse capítulo, fala das duas coisas, caminhando junto. Caminhando junto. Estão comigo? Então a gente vai olhar um de cada vez. Vamos só fazer uma lembrança das coisas que a gente já estudou. Já estudamos sobre os objetivos. Depois, isso aqui eu já falei para vocês, a palavra de Deus deve informar não somente os nossos objetivos, mas também os nossos métodos. Isso que é muito importante, irmãos. Porque às vezes na ponta, a gente vai ter duas crianças e como a gente avalia as crianças por aquilo que está do lado de fora, o menino é delicado, ou o menino obedece, a moça é gentil, ela é serva, e a gente acha que essas questões comportamentais são suficientes para que eu não intervenha de jeito nenhum, não precise dar instrução e não precise restringir o pecado por meio da vara. E aí, porque o objetivo que eu estou traçando é o comportamento, é aquilo que é externo, e assim como isso já tem alcançado, o método que eu estou utilizando talvez seja um método muito mais positivo, de só reafirmar o que ele já tem alcançado, que é o comportamento.
Então Deus tem autoridade não somente sobre os objetivos que nós devemos traçar, mas também sobre o método, a maneira, os processos que nós utilizaremos para treinar os nossos filhos, netos, sobrinhos, na graça de Deus. Então, comunicação e vara, Deus controla as duas coisas. Métodos e objetivos deveriam ser complementares. Método designado somente para produzir crianças bem ajustadas e bem-sucedidas não funcionam. Não funcionam. Porque seu objetivo não é simplesmente sucesso ou bom ajustamento. Seu objetivo não é simplesmente ter uma criança bem-sucedida ou bem comportada. Isso não é o objetivo de um pai, de uma mãe, de um avô, de um tio crente. O objetivo é que ele cresça no temor do Senhor e glorifique a Deus. Esse é o objetivo. E a única coisa que chega lá é o método estabelecido pelo próprio Senhor. Beleza? Então vamos lá. Os ingredientes divinos. É para vocês lembrarem, nunca mais esquecer. Assim como o baião de dois é composto de duas coisas, arroz e feijão, o amor de dois é composto também de duas coisas, comunicação e vara. Tá bom? O baião de dois é composto de arroz e feijão. O amor de dois, em relação aos nossos filhos, é composto dessas duas coisas, comunicação e vara, e eles precisam ser complementares. Mas a pergunta é, o que é comunicação bíblica? O que é comunicação bíblica? Comunicação bíblica deve ser diferente, ou pelo menos na nossa cabeça, do monólogo. O que é um monólogo? Provérbios capítulo 18. Vamos olhar lá. E ao falar para vocês isso, eu me coloco como alguém que já me vi interagindo com os meus filhos de uma forma de monólogo e não um diálogo. Provérbios capítulo 18. Alguém leu o versículo 13? Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Então, às vezes a gente diz assim, e a gente já foi pego, eu pelo menos já fui pego várias vezes. Vai falar, eu digo, já sei. Você fez isso, e por causa disso, isso que vai acontecer. Às vezes a gente faz isso. A Escritura está dizendo que esse tipo de comportamento é tolice e passa vergonha. Porque às vezes, depois de ouvir tudo, o filho simplesmente diz, papai, não era isso não. Eu ia perguntar, era outra coisa. Ah, tá certo. Ainda capítulo 18, o outro versículo que nós vimos. Falar antes de ouvir, e o versículo 2 do capítulo 18. Isso aqui é interessante. Às vezes a nossa comunicação, principalmente pais, às vezes a nossa comunicação em relação aos nossos filhos é uma comunicação de quem já sabe, já conhece para o outro. Então a gente mede a comunicação pela maneira correta como eu articulo o conhecimento e dou para ele. Às vezes a ideia de eu tive uma boa conversa com meu filho ou com minha filha é que eu falei para ele. Eu tive uma excelente conversa porque eu falei para ele, eu dei a ele, a ela, muita informação boa. A gente passou 20 minutos na ida do carro e eu falei por 24, só a Escritura. Dei para ele a verdade direto naquele tempo todinho. E no final ele disse, tá bom pai, te vejo mais tarde. E eu acho que ali houve uma boa conversa. A Escritura está dizendo no versículo 2 que esse aspecto, essa maneira de medir comunicação, em que eu quero só extravasar, ou pode ser as minhas frustrações, pode ser até coisa boa. Esse é um aspecto do tolo. O tolo, ele tem entendimento, ou ele se deleita, tem prazer no entendimento. De onde é que vem esse entendimento? Quando eu estou conversando com alguém, no caso, meu filho, de onde eu vou encontrar entendimento sobre a situação, sobre o que ele está passando, sobre o coração dele? Onde?
escutando. Então eu vou precisar que ele fale e eu vou precisar que eu mesmo escute. Mas o tolo, ele não tem essa, ele quer dizer o que é que tem que fazer, ele quer dizer como é que se conserta o negócio, ele quer dizer como é que se resolve o problema, ele quer dizer o que que ele enfrentou naquela idade, como ele se livrou, ele quer resolver esse negócio aqui. Então ele não quer crescer em entendimento sobre como ele pode servir aquele irmão, no caso, ou aquele filho. Isso é coisa de tolo, tá bom, irmãos? Então, se você mede a sua comunicação com os seus filhos, com os seus discípulos, com a sua esposa, com os outros em que você tenta ajudar, e a comunicação é medida pela quantidade de informação que você confere a ela, você é um tolo. O sábio, ele diz, o sábio tem prazer no entendimento. O sábio é alguém que cresceu na habilidade de escutar. O sábio é alguém que consegue escutar. Escuta, faz uma pergunta, outra pergunta. O sábio é alguém habilidoso no processo de explorar o coração, porque a única maneira de saber não o que aconteceu, mas o porquê aconteceu, que é o mais importante de tudo, é se ele colocar para fora, porque é da abundância do coração que a boca expulsa o que está lá dentro. Irmão, isso aqui é comunicação bíblica 0 a 0 para todos os nossos relacionamentos. Não somente falar antes de ouvir, mas ter mais prazer em falar do que escutar. Aquele que escuta consegue abençoar e ajudar muito mais do que aquele que sabe as respostas, de uma vez por todas. Então, diálogo é diferente de monólogo. E aí ele cita aqui uma ironia. Depois dessa ironia, eu vou ter um casal aqui para me ajudar dando alguns exemplos. O Ty Tripp diz assim: existe uma ironia em tudo isso. Quando as crianças são pequenas, frequentemente deixamos de engajar em uma comunicação significativa. Quando elas tentam engajar, a gente responde com desinteressado, aham. Eventualmente, elas aprendem as manhas. Entendem que não estamos interessados no que acontece dentro delas. Aprendem que uma boa conversa para nós é, para elas, um bom ouvir. Quando elas se tornam adolescentes, o jogo vira. Os pais desejam engajar seus adolescentes em um diálogo, mas os adolescentes desistiram do diálogo há muito tempo. Agora é a vez dos nossos filhos adolescentes dizer, eu não quero conversar não, pai. Pai, não quero conversar sobre isso não. Mãe, eu não quero conversar sobre isso. Mas é claro que eles têm que responder de acordo com o que está no coração, mas talvez, quando era mais novo, nós demos esse tipo de exemplo. Daquele escutar desinteressado. E ele aprendeu. Meu papai dizia isso, minha mamãe dizia isso, agora minha vez dizer, não estou interessado em conversa não. Todos nós precisamos crescer. Todos nós. Mas eu queria chamar, cadê? Eles vieram? Fugiram, está aqui. A Linda e o Felipe, para eles nos encorajarem aqui com exemplos positivos e negativos. Está todo mundo no mesmo barco, viu? Peguei o microfone, Felipe. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Eu tenho, nos últimos anos, estudado muito sobre pessoas, porque devido ao nosso trabalho, né, a gente está sempre se envolvendo com todo tipo de pessoas, com seus problemas, com as suas dificuldades. E eu tenho dito que a minha empresa tem sido um laboratório para tratar dentro de casa com a minha esposa, com as minhas filhas, né? Nós temos 3 filhas em idades distintas, então cada uma com as suas dificuldades. A gente está com uma adolescente hoje, a flor da pele, né? Com todos os problemas que a adolescência traz, junto aos seus pecados. Nós temos uma pré-adolescente, está ali na transição, e nós temos uma criança, que é a Cecília. E aí, quando eu falo que a minha empresa é um laboratório de como eu devo tratar a minha esposa e as minhas filhas, porque eu preciso ouvir os meus funcionários, preciso ouvir os meus clientes para poder tratar as suas demandas e assim aplicar aquilo que eles estão necessitando, né, para que a empresa ande bem.
Só que se eu não fizer isso em casa, as coisas não vão funcionar, né? E aí eu comecei a me indagar como que eu tinha tanta paciência de lidar com funcionário, de falar 1, 2, 3, de falar 10 vezes com o funcionário, falar o básico, e ele permanecer lá. E em casa eu não tinha essa facilidade, muitas vezes, com as meninas e nem com a Linda, né? Então, e aqui, para nós, no Nordeste, nós temos muita facilidade de sermos irônicos com tudo, né? E principalmente com... E aí, assim, a gente faz isso com os adultos e com as crianças é muito fácil, porque a gente acha que a criança é burra. E aí a gente já trata ela com desdém mesmo, né? Então, vem com uma pergunta besta, que para a gente é besta, porque nós temos, sei lá, 30, 40, 50, 60 anos de idade, e aí a pergunta é besta e a gente faz pouco do que a criança está com dúvida, né? E aí é muito fácil nós fazermos isso entre nós, na amizade, e a gente leva de boa, e aí a gente leva isso para dentro de casa também. E às vezes uma simples pergunta que a criança faz, a gente dá na lata dela, né? E a gente acha que isso não vai influenciar na vida dela, mas vai impactar totalmente na vida adulta dela. Então, eu queria dar essa introdução só para a gente pensar que, para os de fora, nós temos ouvidos sempre atentos. Nós temos mansidão, nós temos paciência, nós temos perseverança. E, para quem está dentro de casa, nossa esposa ou nossos filhos, normalmente são as pessoas que a gente tem maior facilidade de desprezar e de dar uma cacetada, né? Então, isso faz parte da comunicação também. E aí, eu queria dar um exemplo dos últimos anos, dos últimos 3 anos, foram anos de bastante aprendizados e bem difíceis, porque foi o período que a Júlia estava na transição de criança, né, pré-adolescente para adolescência, e a Linda teve algumas dificuldades com ela, dificuldades de... eu estar no trabalho e ligar em vídeo, porque não estava conseguindo desenrolar, não estava conseguindo fazer com que as coisas funcionassem. E aí, você quer falar? Ela não vai aguentar. Mas, assim, é muito fácil a gente criar uma competição dentro de casa, né? É muito fácil, seja marido e mulher, seja os filhos e os pais, querendo dizer quem é que manda, né? E, como família, nós temos que entender que nós somos uma equipe, né? Nós somos um grupo, nós estamos todos juntos ali lutando para que a família seja unida, para que Deus seja glorificado na nossa vida, para que nós possamos servir, para que nos pais com os filhos, para que eles sejam filhos fiéis ao Senhor, né? E aí, quando a gente encara como competição, aí a mãe não vai conseguir falar com um adolescente de 12, 13 anos, porque a adolescente, no auge da sua arrogância, da sua altivez, da sua soberba, ela acha que sabe mais que os pais. E aí a Linda tem lutado com a questão do domínio próprio, né? E aí, muitas vezes, ela perdia a paciência com a Júlia, né? Assim, na maioria das vezes. Então, de vezes, de querer disputar mesmo, a Júlia está falando alto, ela queria falar mais alto e tal. E aí, por várias vezes, me ligavam para intervir ali na situação. E a primeira pessoa que eu conversava era com ela, né? E, minha filha, como que você está brigando? Como é que você está travando uma luta contra a Júlia? Você não tem que travar a luta com a Júlia. Não, mas é porque ela não me aguenta. Mas se você aumentar a voz, gritar, você não vai resolver a situação. Você está tirando o respeito totalmente de você, né? Então, a Júlia precisa lhe ouvir, não só a Júlia, mas todas as outras precisam ouvir você na sua tonalidade de voz que você está conversando, porque se você precisar gritar, ela vai esperar que você grite para que ela possa obedecer. Isso era uma das primeiras coisas que eu falava, né? E outra que eu dizia, minha filha, você é adulta, a Júlia é criança, né? Então, é difícil, né? E aí, conversava com ela e depois chamava a Júlia toda a vida chorava, e, mas pai, ela é assim, ela é assada e tal. E aí, quando chegava em casa, eu procurava conciliar. Mas eu sempre procurei ter uma escuta muito ativa para todas elas, todas, né? Então, chego em casa, Cecília, eu estou sentado no sofá, descansando a cabeça do dia, e aí a Cecília chega com um livro, pai, aprendi tal coisa. Teve uma vez que eu quis desprezar o conhecimento dela, né? Teve uma vez, mas na hora que ela saiu, eu tive um peso na consciência, chamei ela, e aí sentamos ali, e aí quase todos os dias ela faz isso. Papai, eu aprendi tal coisa. Chega, e aí conversa, ela aprendeu a conversar agora, né? Nos nossos dizeres aqui, tomar água de chocalho,
Então, assim, fala o dia todo, tudo, e eu todas as vezes que eu estou conversando com ela, celular do lado, né, sem distrações, olho no olho, para ouvir, para ela perceber que ela é importante para mim. Então, isso faz uma diferença muito grande, porque ela tem facilidade de compartilhar várias coisas. Todas elas têm uma liberdade maior de falar comigo, conseguem falar, se abrir, né? Mas justamente porque eu passei a trazer o que eu faço na empresa para dentro de casa, porque lá na empresa eu tenho que escutar os funcionários, tenho que escutar cliente, eu escuto cliente até demais, reclamando e tal. E, assim, em casa eu não tenho paciência para ouvir as minhas filhas, né? Então, passei a trazer isso para dentro de casa, e isso fez uma diferença muito grande para o nosso relacionamento, né? E aí, assim, teve essas lutas de comunicação, foram 2 anos muito intensos. O ano passado se assentou de uma maneira bem complicada, porque culminou também no momento em que eu fiz uma transição na empresa, então passei a ficar mais ausente alguns períodos dentro de casa, e aí foi um pouco complicado para a Linda lidar com essas coisas, e afetou bastante o relacionamento delas duas, né? Mas esse ano, no começo do ano, aconteceu algumas coisas que levou a gente a refletir sobre os nossos erros, né? Como que nós estávamos lidando dentro de casa com as crianças. Então, essa é uma coisa recente, de janeiro para cá, depois de algumas conversas com o pastor sobre algumas coisas que aconteceram, nós decidimos orar com ela todos os dias. A Lina já fazia isso, já. Eu sempre cheguei mais tarde em casa, então a Lina já tinha esse costume, mas não era algo tão intencional, tão direcionado. E do começo do ano para cá, nós colocamos isso como uma obrigação, até mesmo para mim, me obrigando a estar mais cedo em casa, chegar mais cedo, ter atenção com elas, ter um tempo com elas, ou elas ficarem me esperando até eu chegar, 11 horas, 11h30 da noite, com a obrigação de orar. E a gente tem a vantagem que ela é muito chata, que ela não deixa a gente dormir sem orar. Então é chata mesmo, né? Então, assim, é um chato bom. Né? Então é meia-noite, caindo, ela, papai, vamos orar? Não dá para dormir sem orar. E isso fez uma diferença muito grande, porque elas têm a tendência de falar o que é mais fácil. Filho, vamos pedir oração? Vamos, quero agradecer pelo dia. Mas assim, como assim pelo dia? Não, eu quero pedir para que eu aguente a Júlia. Mas como assim, aguentar a Júlia? Né? Então, isso eu tenho trabalhado com elas desde o começo do ano, de forma mais intencional, para tentar extrair do coração delas o que realmente está lá no mais profundo. Né? Então, o que é aturar a Júlia? Não, é porque a Júlia fala assim, assim, assim comigo, certo? O que é que você faz? Né? Qual é a sua intenção? Por que a Júlia faz assim? Por que você revira dessa forma? Né? Então, a gente lida com ira, com orgulho, com soberba, com amargura, a gente lida com todas as obras da carne, né? E aí, para que as obras da carne possam ser subtraídas, a gente tem que permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Então, tenho trabalhado muito com elas, Gálatas 5, né? Nesse sentido, dos frutos do Espírito estarem presentes em nós. E a gente tem visto Deus trabalhar na vida delas em transformação mesmo, de verdade, né? E uma vez até, ainda nessa questão de escutar, cheguei do trabalho, um dia muito, muito ruim, muito cansado e tal. E aí ele foi pedir para orar, e a primeira coisa que veio na mente, eu disse, meu Deus do céu, hora dessa, cansado e tal, quer saber de orar, né? Aí veio na ponta da língua para falar, aí ele disse, vamos, minha filha, vamos orar. E aí eu fui, cumpri essa obrigação, e foi muito bom aquele dia, né? Então, em resumo, nós tivemos essas duas situações. Primeiro que a forma da comunicação que a Aline estava tendo com a Júlia, principalmente, não foi eficaz naquele momento, né? E aquilo ali gerou uma barreira muito grande entre elas duas, que nós temos orado, temos trabalhado de forma intencional para que o Senhor retire essa barreira e aproxime elas novamente, né? Então eu tento cutucar, empurro, faço o que eu posso para deixar elas duas só e tudo, para que elas possam tentar desenvolver o relacionamento e reaver esse período. Foi um período curto, mas foi bem difícil, né? E em relação a esse ano, o fruto que nós temos tido das orações tem melhorado bastante
a nossa comunicação, para entendermos o que está dentro do coração delas e orarmos e assim direcionar elas para o que realmente é a raiz de tudo aquilo que acontece na vida delas, né? No relacionamento delas, entre elas e a gente, né? Então, entre nós dois, também há algumas dificuldades e problemas que nós temos, a gente abre algumas coisas para elas, né? E aí, antes eu falar uma coisa, passar para a Linda, que ela quer falar, teve uma situação, e aí negativa, a priori, né? Mas fala sobre comunicação. Há um tempo atrás, teve um dia que, uma quarta-feira, eu estava perto da igreja e eu resolvi ir para casa. Ouvi meu coração, era quarta-feira, para casa. Aí no domingo a gente saiu para comer pizza aqui, os meninos, rapaz, foi para a igreja, quarta e tal. Eu disse, não fui porque eu não quis. Aí começaram a brincar e tudo. E aí quando chegou em casa, a Linda, você falou na frente das meninas, você não foi para a igreja porque não quis. Eu disse, eu falei que eu fui porque eu não quis, mas não foi num sentido de orgulho, foi de tristeza mesmo. E aí eu chamei elas para conversar sobre isso e dizer, minha filha, porque nós, normalmente quando estamos em cargos de liderança, nós temos muita dificuldade de mostrar nossas dificuldades, os nossos pecados. Nós queremos que as pessoas vejam nos vejam como infalíveis, né? Porque é uma vergonha para a gente mostrar que nós erramos. E aí eu chamei as crianças e falei, filho, o papai falou dessa forma, mas foi para mostrar que o papai peca também. Eu realmente não fui para a igreja porque eu não quis. E eu não me orgulho em nenhum momento disso. Eu não estou dizendo isso que é para que vocês tenham uma justificativa, não. Eu falei isso mostrando a minha dificuldade, a minha fragilidade, o meu pecado naquele dia. Eu pedi perdão a Deus, quero pedir perdão a vocês porque eu fiz isso, né? Foi um mau exemplo para elas. E aí, nesse sentido de mostrar para elas que nós somos falhos, nós erramos, nós estamos também lutando, né? E uma coisa negativa também é que eu usava algo bom, que a gente tem falado aqui da autoridade, mas aquilo estava se tornando um ídolo no meu coração. Então, eu tinha que exercer aquilo passando por cima de tudo, né? De um adolescente. E aí o Senhor nos fez parar por um tempo, e aí eu consegui enxergar muita coisa no meu coração, né? De ouvir, de tentar entender. E aí o Senhor fez assim, um reboliço na nossa família, para o bem. Precisou de uma coisa muito ruim, né? Assim, aos nossos olhos, para a gente entrar na linha, né? E às vezes a gente vê assim de fora, não sabe as lutas de dentro, né? Como assim? Eu acho que muitas mães e pais de adolescentes passam e não compartilham, né? Eu compartilhei com a Jace, com a Sandra, pessoas que já tinham passado, e aí eu comecei sabe, aqui tem que mudar também muita coisa, não é só lá, né? E aí eu usei, isso ficou muito claro para mim, eu usei a autoridade, era um ídolo no meu coração. Então, o ídolo, não podia ninguém tocar, passar por cima, né? Aquilo era um ídolo para mim. Então, a gente pega coisa boa e nosso coração desgraçado, pecador, torna em algo ruim, né? Massa. E a comunicação entre o casal, ela vai influenciar bastante na vida dos filhos. Nós namoramos à distância, né? Linda era de Ubajara, eu de Fortaleza, cada 2 meses eu ia lá. Então, assim, nossa comunicação na época era pelo Message. Né? Não sei quantos lembram aqui, MSN e tal. Novo. Era a nossa comunicação. E ela caiu no Message. Mas... E, assim, a Linda era muito ruim de atender telefone na época, muito ruim mesmo. E isso me irava, né? Só que aí foi minando a nossa comunicação. Então, nós temos 16 anos de casado, e ao longo desses 16 anos nós tivemos diversos problemas por comunicação ruim. Né? Então, foi problema grande mesmo. Assim, não consegui falar. Né? Nos últimos 5 anos, Deus tem dado a graça de que eu possa aprender mais a lidar com pessoas, como eu falei, né? Estudando sobre isso, a questão do trabalho também me trouxe essa reflexão. Há uns 2015, 2016, eu acho que quando o Uber chegou por aqui, eu rodei um tempo no Uber também, e aí uma vez eu parado esperando uma pessoa descer 10 minutos lá, né, no elevador e tal, e eu fiquei parado, recebi a pessoa bem e tal, e de boa, e aí sempre em casa dava problema, né, porque eu não tinha que sair, estava todo mundo pronto na hora e tal, não sei o quê, e se não tivesse era estresse, né.
Mas, assim, a comunicação era ruim. Então, ela sabia que eu tinha que sair cedo, mas eu sabia que ela tinha necessidades, mas eu não supri essas necessidades, né? Enfim, então, a comunicação, ela foi sendo criada uma barreira entre eu e ela, e isso impacta diretamente nas crianças, porque se gera indireta de mim para ela, dela para mim, vai impactar, porque a indireta não vai ser só no quarto, vai ser no carro, vai ser na mesa da cozinha, na hora do jantar, na hora do almoço, né? Então, isso vai minando a comunicação dentro de casa, vai influenciar diretamente na vida das crianças. Elas vão crescer dando indireto uma para a outra, dando indireto no meio da rua, né? E aí a gente... Onde é que a gente vai parar, né? Então... Massa. Rapaz, o cara falou até sobre REC, gostei. Obrigado, viu, Felipe? Legal demais, né? Não as dificuldades, mas aquilo que Deus consegue fazer por meio da dificuldade. Duas coisas a gente deve lembrar, que ele falou aí, que eles dois falaram. Que as dificuldades que nós temos em comunicação, principalmente em relação às crianças ou aos nossos filhos, ela deve partir da gente. Isso é, a gente precisa pensar como nós podemos crescer e melhorar, ao invés de só requerer que os nossos filhos, que é a parte mais vulnerável, cresçam. A outra é, sabendo disso, a gente tem que procurar essas mudanças. Então, a primeira questão sobre essa comunicação é que o diálogo é diferente do monólogo. Diálogo é diferente do monólogo. E a segunda é que o foco não é a distribuição ou replicar, não é desovar informação sobre a cabeça do menino, dos discipulandos, ou qualquer pessoa que nós temos uma influência de autoridade. O foco da comunicação é entendimento, que é o texto de Provérbios capítulo 18, versículo 2. Né? O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas externar o que pensa. E aí, quando eu digo foco no entendimento, é que o nosso objetivo como pais, professores, tios, tias, avós, é saber ou descobrir o que está no coração dessa pessoa. Não o que ele fez, mas por que ele fez. E a única maneira de descobrir o porquê que ele fez é se ele disser. Eu sei que à medida que a gente vai caminhando, a gente percebe determinadas coisas que são recorrentes, mas se a gente ajudar, e algumas vezes os nossos filhos eles não sabem nem o que foi, eles realmente não conseguem articular tudo o que estava acontecendo no coração dele para dizer para fazer o que ele fez, ou para pensar o que ele pensou e tal, e a gente tem que ajudar sem colocar palavras na boca dele. O foco é o entendimento do porquê que aquilo dali aconteceu, e para poder pastorear de uma maneira que agrada ao Senhor. Deixa eu dar um exemplo aqui, para ver se vocês gostam. Digamos que o Joshua está aqui não, né? Que da última vez eu vacilei com a Esther. Digamos que o Joshua vá comigo e ele precisa de um tênis, tá bom? E aí eu compro um tênis para ele. Ele não fica muito animado com aquele tênis e tudo, não me diz absolutamente nada, mas tá, beleza. É o tênis que ele vai para a escola. Na segunda-feira ele se levanta para ir para a escola. Quando eu entro lá no quarto, eu vejo ele chorando quando está colocando tênis. Eu tenho duas opções. Eu posso ser um pai com um entendimento de conversa em termos de diálogo. Tu vai ficar com frescura aí, chorando? Por que tu está chorando? Tu está chorando porque tu não está gostando do tênis? Eu pergunto e respondo ao mesmo tempo. É por isso? É por isso que tu está chorando. É por isso que eu te vi ontem na quinta aqui fazendo tudo. E o menino até agora não falou nada, ele só continuou chorando, está chorando mais. Não é isso? Tu vai ficar com isso aí? Porque tu não sabe, quando eu tinha a tua idade, eu não tinha nem sapato. Não tinha nem tênis, agora tu tem dois. Tu tem esse e tem o outro ali. E tu tem que ter grato a Deus porque tu tem duas pernas, porque tem gente que não tem nem perna para vestir o coisa. Tu quer que Deus te dê um câncer nas pernas para tu perder as pernas? É isso? Para tu ficar chorando? A gente ri assim, né? Essa é uma possibilidade. Mas eu estou falando sobre filhos, mas isso vale para todo canto. A esposa está chorando, a esposa está chateada, o marido está chorando, o marido está chateado, o tio, né, um dos alunos que está ali, ou o nosso discipulador, e nós temos uma tendência de externar toda a resolução
do problema e resolver. Às vezes sem saber. Pode ser que você conhecendo e caminhando de fato com aquela pessoa, não estou dizendo que você tem que ser apático e não ser firme. Você deve ser isso. Só que isso tem que estar dentro de uma moldura maior, que é a comunicação. E a comunicação não é um monólogo, é um diálogo. E o foco da comunicação para o crente é o entendimento da situação para que você trabalhe no nível do coração. Então, qual seria uma outra maneira de lidar com isso? Qual seria uma outra maneira de lidar com isso? Eu poderia dizer assim: ô Josh, o que foi que houve, pai? Papai não gosta desse tênis, não. E aí eu vou ter a tentação de novo. Tu não gosta desse tênis? Como assim tu não gosta desse tênis? Como assim tu não gosta desse tênis? Né? Ou seja, essa tentação vai continuar todo o caminho. Mas eu posso, focando no entendimento, pastorear o coração dele. O que é isso aí? Tá, tu não gosta do sapato, por quê? Está apertado, o que é? Não, papai, não gosto desse sapato, não. Sim, mas por que tu não gosta do sapato? É porque tem essa tira vermelha aqui. Tem uma tira vermelha. Essa aqui. Sim, mas qual o problema da tira vermelha? É porque os meus amigos, eles ficam falando que essa tira vermelha é coisa de menina. Eles ficam falando que essa... Aí eles vão ficar chamando de menina por causa disso. Agora, eu já sei que o problema não é simplesmente que ele não gosta do sapato. Ele está lutando, talvez com o temor dos homens, está lutando para ser aceito por aquele negócio, aquela turma. Os problemas são outros. E à medida que eu vou perguntando, a gente não precisa talvez trocar o sapato, mas eu vou ajudando ele a entender que o problema não é o sapato. Como é que você acha, pai, que a gente pode lidar com essa situação? Será que você querer ser aceito por todo mundo, ou querer ter um sapato que todo mundo gosta, você acha que é possível? Você acha que existe um sapato que todo mundo vai gostar? E aí eu posso pastorear o coração dele no nível das motivações, não no nível do que aconteceu. Estão entendendo? Estão entendendo mesmo? Tá. Então, me ajudem aí. Vai trocar o sapato, Marcos? Não. Então, existem essas duas abordagens, pensando no foco da compreensão. É a abordagem vulcânica. Qual é a abordagem vulcânica? É a pessoa, quando vê isso acontecendo, ela deseja extravasar aquilo que está dentro dela. Rapaz, tu já começou a chorar, mas tu está chorando pelo que dessa vez? O que foi que aconteceu dessa vez? Diz. Sim, o que foi? Tu está chorando pelo que agora? Essa é a abordagem vulcânica. Alguma coisa acontece, eu entro em erupção, eu não estou querendo de pastorear, eu quero que aquilo dali cesse, porque eu estou sendo atrapalhado na minha santa consagração, no meu status de tempo. Como o Felipe bem falou, a gente não faz isso lá fora. Não faz. E isso não é somente egoísmo, mas também hipocrisia. A gente deveria tratar todos os outros, é uma parcialidade. Não importa o que eu faço, como eu distrato meu filho vai ter que aguentar, minha mulher vai ter que me engolir. Mas o meu patrão, ou o outro camarada ali, meu cliente, se ele perde, eu perco dinheiro. Eu sei que eu não vou perder minha esposa, né? Minha esposa fez uma aliança diante de Deus, ela tem que me aguentar. Doa a quem doer. Essa não é a maneira como a gente glorifica a Deus. Essa não é a vontade de Deus, nunca será. A abordagem vulcânica se contrapõe com a abordagem de pastoreio, que vai focar muito mais nas razões, nas motivações. Deixa eu pedir para que vocês façam um exercício. Pronto. Sendo que o comportamento reflete o coração, essas são as 3 verdades que todo tio, todo pai, toda mãe, todo pastor precisa ter. O comportamento reflete o coração. Eu não quero mudar o comportamento, eu quero atingir e pastorear o coração. Eu desejo entender o conteúdo específico do coração, não é o simplesmente fato dele estar chorando, ou ele ser menino, ou ser menina, ou ser dramático, ou ser dramática. Uma das coisas que eu aprendi, na verdade, aí depois que a Esther ficou mais adolescente, é que a demanda de tempo que ela precisava para ser pastoreada era muito maior
do que tanto o Iago na mesma idade, quanto ela um pouco mais jovem. Horas às vezes. Horas às vezes. Essa é uma das razões, às vezes, que eu caminho com a minha esposa. Chego à noite, cansado e tudo, porque ela é a comunicação. Às vezes, no caso dela, eu quase não falo. Sorrio, aperto a mão, abraço, de caminha junto, cito um versículo aqui, outro acolá, só escutando, com o objetivo de ajudá-la. Faço perguntas aqui e ela mesma sabe a resposta, para que ela veja onde o coração dela está caminhando e ela mesma possa chegar às conclusões de acordo com a palavra de Deus, o que ela tem que fazer. Essa é uma habilidade que todos nós deveríamos desenvolver. A gente fala muito de retórica, mas tem a... Ninguém conhece? Escutatória. Exatamente, tem a retórica, né? Mas tem a escutatória, que é a arte e a habilidade de escutar. O coração é mais importante que o comportamento, por isso tem que ser o foco das nossas questões. Essas são as perguntas aqui. Eu quero que vocês pensem nas perguntas. Quais perguntas podem ajudar a explorar o coração? Aí eu coloquei 3 aqui. Eu quero que vocês coloquem mais 4. Pensem aí em grupo. De novo, como o foco é o coração, é o entendimento, eu tenho que fazer perguntas para descobrir o porquê que está por trás do o quê. O que você estava sentindo quando, por exemplo, a sua irmã bateu em você? Às vezes eles não sabem o porquê, mas eles conseguem dizer, eu estava sentindo raiva. Eu estava sentindo muita raiva quando ela bateu em mim. Eu queria me pendurar na clavícula dela. Ela está dizendo o que está passando. O que a sua irmã tinha feito para deixá-lo com raiva? O que ela fez? Vamos tentar olhar o todo. Depois, ajude-me a entender por que bater nela iria fazer as coisas melhorarem. Por que você acha que ia resolver? O que você queria que acontecesse? Essas são perguntas que às vezes eu já achei a resposta, estou certo? Estou certo? Mas quando eu pergunto, eu dou a chance a esta pessoa dela refletir e articular o que aconteceu da perspectiva dela, o porquê, e aí eu consigo ministrar naquela questão, necessidade específica do coração dela. Se a gente aprender isso, teremos relacionamentos mais felizes, casamentos mais felizes, igrejas mais felizes, famílias mais felizes. Comunicação é uma das coisas mais difíceis. E como o Felipe e a Linda bem falaram, se a nossa comunicação um com o outro não está bem, pensando como pais, isso não somente treina a próxima geração, como afeta a próxima geração. São 3, vamos lá, pensei junto, quais são as outras? Pensando no menino batendo na irmã, viu? Menino batendo na irmã, me dê aí mais 3 para eu colocar aqui, só mais 3. Bora? É o mesmo exemplo. O exemplo é o menino bateu na irmã dele. O menino bateu na irmã dele. Eu vou agora intervir. Eu quero pastorear. Então já fiz essas 3 perguntas. Quais seriam outras 3 que poderiam ser feitas para explorar o coração dele? Vai lá. Quais são? Essas aí eu já fiz. E aí, já descobriram? Descobriram? Tá, vamos pensar assim, ó. Digamos que você pergunta ao menino: rapaz, por que você bateu na sua irmã? A resposta que ele vai dizer qual é? Não sei. Talvez o porquê quis. Ou então, se ele tiver com medo, ele vai dizer, não sei. Se você for da abordagem vulcânica, você vai dizer, como assim não sei? Como assim que você bate na sua irmã e não sabe? Não sabe, o que você não sabe? Claro que você sabe. É porque você é ruim.
E aí por aí vai. Isso é verdade, mas eu estou dizendo essa abordagem vulcânica não permite que haja comunicação e não foca no entendimento. Qual seria uma outra pergunta, fora essas aí, que eu poderia fazer? Alguém? Vamos ouvir. Digamos que ele perguntou: o que a sua irmã tinha feito? Minha irmã frescou comigo. Ela frescou comigo. Pronto, ficou me perturbando. Aí você perguntaria o quê? Por que ela lhe perturba? Você ia perguntar assim. Tá, boa pergunta. Vai lá, Heber. Espera aí, vamos chegar. Essa é boa. Deixa o Heber dizer aqui, eu volto aqui. Certo. Essa é uma boa pergunta. Agora, ela já está presumindo que aquilo é pecado. E aí, não sei se agora... Ela é importante, talvez um pouco depois. Isso, tem que ter um pouco depois, para não desejar isso. Uma pergunta interessante aqui, diga lá, irmão. Você gostaria que ela fizesse isso com você? E se ele disser assim, sim. Porque quando eu perturbo ela, ela me bate. Ele aceita, né? Ele não gosta. Tá. Todos... Não, talvez. Tá, outra pergunta. O que você acha que Jesus pensa disso? Essa é uma pergunta legal, porque coloca Jesus no centro. Muito bom. E aí a gente começa, depois de examinar o coração dela, a gente coloca para o ponto de referência correto, que não é a mamãe, não é ela, mas é Jesus. O que Jesus pensa sobre isso? Eu coloquei mais outra pergunta aqui. Coloquei mais essas duas. Três. De que outra maneira você poderia ter reagido? Tá. Então, isso aí está um pouco mais na frente. Agora, eu sei o que aconteceu, eu sei o que estava no coração dele, eu já coloquei Jesus, eu sei qual é a referência e tal. E aí, coloca a outra pessoa, o que você quer que ele faça com você, faça com ele e tal. Mateus 7,12. Aí eu pulo para cá e digo assim, sim, você poderia ter agido de outra forma. Aqui eu estou presumindo que ele ficou irado. Ele ficou com muita raiva, como já você falou, porque ela perturbou ele, e aí ele saiu de si e deu um tabefe. Normalmente isso é ira. Para o irado, um dos bons exercícios é ele voltar e ver o que ele sentiu, o que ele acreditou que daria certo, o que iria acontecer e o que ele poderia ter feito diferente. Como você acha que essa sua reação mostrou confiança em Deus como aquele que cuida de você? Quando você se irou e procurou se vingar, lembra que Deus falou, a mim pertence a vingança. Eu tenho autoridade para causar dano na sua filha, na sua irmã, não você. Então você quis tomar o lugar de Deus nesse sentido. Como é que você poderia ter mostrado confiança em Deus? Você poderia ter demonstrado confiança falando com o papai, que é a autoridade para ajudar vocês a resolver esses conflitos, que é o juiz, não é você. Fácil, não é não? Depois que a gente fizer 50.000 vezes, algumas vezes no período da manhã, da primeira semana, aí a gente percebe, a gente precisa de Jesus. A gente precisa de Jesus. Tá, então vamos só fazer o resumão para nós orarmos para terminar. Assim como os objetivos, os métodos, têm que ser os métodos de Deus. O método de Deus é o amor de dois. De um lado eu tenho comunicação, do outro eu tenho a vara. A comunicação inclui duas coisas. A comunicação faz a distinção entre diálogo e monólogo. E o foco da comunicação é o entendimento. Não é só colocar para fora, mas ouvir com o coração. E aí depois a gente estuda sobre a vara, que é o outro componente. Amém? Deixa eu orar por nós. Senhor, muito obrigado pela tua bendita palavra que nos instrui o caminho que devemos viver. Obrigado mais uma vez que a gente não precisa ficar rodando feito peru, procurando ideias. Temos a tua bendita palavra.
E eu confio a eternidade da minha alma no livro santo, a eternidade da alma dos meus filhos. Eu peço que todos nós possamos fazer assim. Confiar que o Senhor sabe criar filhos. E aí eu peço que, se depender de nós, as experiências que os nossos filhos tenham sejam aquelas em direção a Cristo. E que eles se utilizem dessa experiência e respondam com graça. Respondam com obediência, respondam com desejo de temer ao Senhor, de seguir o teu caminho. Peço que abençoe os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, os nossos discipulandos, os nossos alunos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém.